a gente viu como é que fisicamente, né, a gente implementa um dos aspectos da computação quântica, que é criar superposição, por exemplo. Tá certo? E a gente usou lá fótons. Né? Hoje, nós vamos ver um outro jeito também de criar superposição, mas agora usa uma outra propriedade física, né, e usa outro tipo de partículas, certo? Que são partículas que carregam spin. Né? Então, ontem, né, eu comecei a ensaiar aqui para dizer que, além de massa, carga, né, carga elétrica, né, as partículas também carregam uma outra propriedade intrínseca, né, que é chamada de spin. Uma imagem clássica, tá certo, que não é precisa, mas ajuda mais ou menos a gente entender, né, é uma propriedade que tem a ver com o momento angular, tá certo? Então, tem partículas, né, que têm essa propriedade, né? Então, o elétron tem essa propriedade de ter esse momento magnético, né, que é sensível a um campo magnético. Por exemplo, se eu pegar um ímã aqui e botar sobre o elétron, ele sente o ímã, tá certo? Porque ele também é um ímãzinho, né? O fóton também tem essa propriedade de spin, tá certo? Mas ele não reage assim, se eu botar um campo magnético, né? Ele vai reagir por outra razão, não por causa do spin, tá certo? E tem partículas que não têm spin. O Higgs, partícula de Deus, você já deve ter ouvido falar, tá certo? Então, essa partícula não tem spin nenhum, é spin zero, tá certo? Muito bem. Então qual é a questão? Né? Como é que a gente entende, então, assim, um pouquinho errado, mas que ajuda a gente a ter uma imagem, assim, né? Se eu tenho uma carga elétrica em movimento, né, ela gira, ela gera um momento magnético, tá certo? Então, uma carga positiva, por exemplo, rodando, você usa a regra da mão direita e aonde o dedão apontar é o polo norte. Se for uma carga negativa, rodando no mesmo, aí o dedão é polo sul. Tá certo? É puramente convencional. Como é convencional, o que a gente chamou de polo norte e o que a gente chamou de polo sul. Tá certo? Então, tá bem. Então, essa figurinha aqui, né, é o quê? Então, vocês imaginam ter um ímãzão aí, um ímã com aquela forma ali, ó, uma forma de cunha, assim. Então, ele tem a propriedade que é o polo norte, certo? Esse aqui é o polo sul. Então, é um material, né, magnético, imantado, certo? Então, esse é um polo sul e aqui em cima tem um polo norte. Por que essa cunha aqui? É só para dizer que o campo aqui é mais forte aqui do que aqui. Então, quanto mais bicudo é um material assim, mais forte é o campo magnético. Tá certo? Então, esse elétron, essa arma que vai atirar elétron através desse dispositivo, né, o elétron também é um ímã. Por quê? Porque ele tem essa propriedade chamada de spin. Tá certo? Então, ele passa por ali, né? Então, se o elétron tem spin para cima, lembra que o elétron tem carga negativa. Então, se o spin dele está apontando para cima, significa polo sul lá em cima, né? Que é essa figura aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês fazem assim, tá certo? Está apontando para cima, mas como é uma carga negativa, o polo sul está em cima. Então, vocês imaginem um elétron entrando aqui, um elétron desse tipo aqui, tá certo? Ele vai ser puxado pelo polo norte. Polo norte e polo sul se atraem,
certo? Sul e sul repelem, mas o campo aqui é mais forte que aqui embaixo, tá certo? Então, o norte aqui, porque esse norte aqui é atraído por aquele sul também, tá certo? E esse polo sul aqui é atraído pelo norte. Se os campos fossem iguais, ele não ia ser defletido, certo? Porque a força que puxa ele para cima é igual a força para baixo, porque o campo é o mesmo, né? A força que ele vai fazer. Só que aqui, o campo, essa propriedade de puxar um material é mais forte, então ganha. Então, aqui, o elétron, tem essa propriedade, né? Ele é um ímãzinho que só pode existir em duas orientações de acordo com uma certa direção. Ou ele está apontando para cima, ou ele está apontando para baixo. Tá certo? É uma propriedade discreta, né, que ou aponta para cima, ou aponta para baixo. Sob essa direção aqui. Tá certo? Muito bem. Então, isso na realidade foi um prêmio Nobel de Física. Descobrir que os elétrons têm essa propriedade chamada spin, que é esse tal de Stern-Gerlach, dois físicos, que fizeram esse experimento com átomos. Para aqueles que já estudaram química, sabem que as propriedades químicas em geral são determinadas pelo último elétron da camada de elétrons dos átomos, tá certo? Então, todos os elétrons da parte mais interna dos átomos, tá certo? São uma coisa meio inerte assim, e o átomo de prata, ele tem um elétron na última camada. Então, as propriedades, muitas das propriedades, entre elas propriedades magnéticas, tá certo? São determinadas pelo elétron da última camada. Tá certo? E aí eles viram que jogando aqui átomos de prata, que agora a gente pode pensar que é um elétron só que está entrando, tá certo? Eles viram que os átomos ou iam ali para cima ou ali embaixo, tá certo? Então, o feixe entrava, certo? Então, os átomos iam parar aqui ou aqui. Não aparecia nenhum átomo aqui, ó. Nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Só aqui, ó. Tá certo? É super esquisito, que havia uma quantização espacial, dessa propriedade desse elétron. E isso era o spin. Por quê? Porque ou ele estava apontando assim, ou estava apontando assim, com relação a esse eixo aqui. Tá certo? E assim que veio a descoberta do spin do elétron. Tá certo? Então, quando a gente fala em spin, a gente associa isso a um momento magnético. Se a partícula é carregada, tem um momento magnético. O nêutron também tem momento magnético. Tá certo? Puxa, mas ele é neutro. Como é que, da onde vem o momento magnético? É que dentro dele tem carga elétrica. Que é o quê? Os quarks. Os quarks carregam carga elétrica. Só que a distribuição de quarks é tal, tá certo? Que tem quarks positivos e negativos lá dentro. Quando eu faço uma média sobre isso, tá certo? Sobra um momento magnético. Tá certo? Sobra um spin do nêutron. Tá certo? Então, mesmo o nêutron sendo neutro, ele tem momento magnético. Então, se eu atirar um nêutron aqui dentro, ó, ele vai ter exatamente essa mesma comportamento aqui. Certo? Isso é uma propriedade intrínseca do elétron, certo? Que a gente entende hoje da onde ela vem, tá certo? E eu tenho que misturar mecânica quântica e teoria da relatividade, e sai essa propriedade intrínseca que certas partículas têm essa propriedade de spin quantizada, tá certo? No caso do elétron, este e esse, só tem dois valores. Mas tem sistemas que têm spin outros valores, certo? Então, o elétron, a gente diz que tem um spin 1/2, tá certo? Então, o spin para cima, que a gente diz que é 1/2 de H cortado,
certo? H cortado é a constante de Planck dividido por 2, você não precisa se preocupar muito com isso, tá certo? E menos 1 meio. Tá certo? Eu vou escrever H cortado aqui, que é um número, certo? É uma das constantes fundamentais da física, que nem velocidade da luz, né? A constante de Planck é uma constante fundamental da física. Então, como eu estava dizendo, tem partículas que não é 1 meio, é menos, é 3 meios. Então, se ela é 3 meios, né? Então, pode-se dividir assim, ó. 3 meios, meio, menos meio, menos 3 meios. Tá certo? Mas é quantizado, isso que é a característica principal. Tá certo? Mas nós vamos nos limitar a elétrons. Tá certo? Nós não vamos ver esses... Então, vocês estão vendo aqui um sistema de 2 níveis, certo? É um sistema que ou está com essa propriedade aqui, ou está com essa propriedade aqui. Tá certo? Que é a mesma coisa que a gente tinha aqueles 2 níveis de energia aqui. Ou então, cara coroa. Tá certo? Aqui? Não, ele só está girando para o outro lado, tá vendo? Ó? Os dois são negativos, os dois são elétrons, tá vendo? E menos. Esse menos significa que é negativo. Certo? Então, aquilo ali está dizendo o seguinte, eu tenho uma partícula, que eu chamo de elétron, cuja carga é negativa. Tá certo? Então, um deles está girando no sentido anti-horário e o outro está no sentido horário. Né? Isso aqui é anti-horário. Isso aqui é horário. Como é uma carga negativa, então é o contrário, o dedão é o contrário. Se fosse uma carga positiva, que nem o próton, né? Se isso aqui fosse um próton, aí ali seria norte, aqui seria sul. Tá? Muito bem. Então, quando uma partícula dessas entra num aparelho desses aqui, ela separa assim. As que têm o polo sul para cima vão vir para cá, e os que têm o polo norte aqui vêm para cá. Tá certo? Eu sabia que tinha uma coisa errada. Muito bem. Você tem uma pergunta com relação a isso aqui? Oi. Os elétrons, você disse que só pode ser 1 meio ou menos 1 meio. Isso. Ou 3 meios, menos 3 meios. Esse é outras partículas. Tá certo? Um exemplo, né, é um parente do próton, que é chamada delta mais, por exemplo. Tá certo? Existem partículas que nem o próton, são parentes do próton, né, que tem o spin 3 meios, por exemplo, e duas unidades de carga elétrica. Tá certo? Muito bem. E tem átomos também, núcleos, tá certo? Porque se a gente olhar para um núcleo, né, ele também tem uma propriedade momento angular, tá certo? E também é um objeto que gira, tá certo? Também tem spin, por exemplo, ele como um todo. E aí o valor pode ser 11 meios, por exemplo, tá certo? Então é 11 meios, 9 meios, 7 meios, 5 meios, 3 meios, menos e assim por diante. Tá certo? Então, essa é a propriedade de ter esse spin, que ela é quantizado. Tá certo? Muito bem. Então, para vocês, né, para quem nunca viu eletricidade e magnetismo, tá certo? Vocês podem clicar aqui nesse link aqui da Academia Khan, que ele explica essa coisa, como é que uma carga em movimento, tá certo, gera momento magnético. Então, momento magnético, no fundo, é a propriedade física que reage a campos magnéticos. Aonde arruma o campo magnético? Em ímãs, por exemplo. Ou então, o que se chama de eletroímãs. Você faz uma corrente passar por um lugar e isso gera campo magnético. Aí pega um elétron, passa por lá e ele sente esse campo magnético. Por causa do spin. Tá certo?
É claro que tem ainda outra força que não tem a ver com spin, mas para nós aqui vamos só nos limitar ao spin. Tá certo? Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ele também caracteriza um qubit. O elétron funciona, né, o spin do elétron funciona que nem um qubit. Por quê? Porque ele pode existir em dois estados, ou spin para cima, ou spin para baixo, com relação a uma certa direção. Tá certo? Então, vocês arbitram uma certa direção, certo? Por exemplo, aqui a gente diz que esse é o eixo Z, por exemplo. O eixo Z, então, quando esse ímã é tal que está orientado na direção Z, o campo magnético está aqui, ó, nesta direção Z. Tá certo? Então, com relação a essa direção, ele vem para aqui e vem para aqui. Se eu tivesse ele colocado ele na direção X, é a mesma coisa. Ou ele vai para um lado, ou vai para o outro. Tá certo? Muito bem. Isso nós já vamos ver. Então, a coisa mais importante aqui é o seguinte, é que o spin do elétron funciona como um sistema de dois níveis. E aí eu posso manipular, que nem eu fiz lá, com cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Só que uma moeda não é um sistema quântico, tá certo? É uma coisa clássica que a gente só usou para entender, tá certo? Assim é o gato também, que não é um sistema quântico, tá certo? Então, é o elétron que é um sistema, que é que nem o fóton que é uma partícula quântica. O elétron é uma partícula quântica, tá certo? E eles que nós vamos usar para implementar as operações que a gente tem falado. Tá certo? Deixa eu ver se eu não pulei 5, 6. Não. Então, vocês imaginam assim, tá certo? Então, essas são as figurinhas do livro. Então, vocês veem que vem spins aqui. Então, esse aqui é o canhão de spins, por exemplo. Tá certo? É o que atira elétrons para cá. Tá certo? E isso aqui, ó, é para denotar a direção do campo. É para denotar esse aparelhinho aqui, ó. Tá certo? Então, esquematicamente, tá certo? Eu estou denotando aquilo ali, ó. Tá vendo? Então, esse aqui é spin para cima e aqui é spin para baixo. Então, está dizendo que vem elétrons aqui, os que vêm de spin para cima vão para cima e o que spin para baixo é para baixo. Tá certo? Então, é um canhão que atira elétrons lá para dentro, tá certo? Vai passar por aquele aparelho, aí os de spin para cima vão para cima e os outros vão para baixo. Não vai ter nada aqui no meio, ó. Tá certo? Não tem nada aqui no meio. Se fossem partículas clássicas, uns ímãs clássicos, né? Se fosse um ímã grande, coisa assim, aqui eles poderiam vir aqui, em qualquer lugar. Então, a quantização é que é a característica, né, dessas partículas subatômicas, dessas partículas que obedecem à lei da mecânica quântica. Tá. Então, vocês estão entendendo essa figura aqui? Certo? Então, essa figura é só para ilustrar. Agora, não vamos mais usar aquela figura concreta aqui, tá certo? Não, porque isso aqui é um negócio, é um trambolho, certo? Agora, aqui, né? Então, é isso aqui. Vem o canhão de spin. Então, é direção para cima e para baixo. Quando a gente diz o spin está apontando para cima, o spin está apontando para baixo, é com relação à orientação do Stern-Gerlach, ou seja, do campo que está lá dentro. Tá certo? Então, essa é uma convenção. Então, tem que prestar atenção nisso, porque vai, agora, pode complicar um pouquinho. Então, agora vocês imaginem que vocês girem isso aqui. Tá certo? Ele tá de pé e eu giro ele 90 graus. Tá certo? Eu giro esse canhão aqui em 90 graus. Desculpa, o canhão não, o Stern-Gerlach. Então, esse buraco aqui vai para lá e esse aqui vem para cá, por exemplo. Tá certo? Lembra que eu falei que ele ou é numa direção ou é noutra direção. Tá certo? Então, qual dessas figuras aqui que o elétron vai vai fazer? Então, isso aqui é a direção X, certo? Isso aqui é a direção Z,
certo? Então, originalmente, o campo estava na direção Z. Aqui assim. Tá certo? Direção Z. Agora, eu girei isso aqui e botei ele na direção X, por exemplo. Certo? E vem elétron aqui. Por exemplo. Vem elétron aqui. Tá certo? Aí eu vou querer saber para onde ele vai ser desviado. O campo está aqui nessa direção. Agora. Tá certo? Então ele vai para onde? Ou para aqui, ou para aqui. Não vai vir aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, porque eu estou agora com o campo nessa direção aqui. Tá certo? Então o campo está meio que forçando o elétron a ir para lá, ou para cá, ou para lá, ou para cá, dependendo da orientação dele. Então ele é uma coisa que está medindo o spin do elétron. Tá certo? Então, qual é dessas figuras aqui? Quais as figuras que representam? É este e este. Não é este aqui, porque esse aqui estaria dizendo que eu poderia encontrar, né, os elétrons batendo aqui. Tá certo? Quando o campo está assim, ele bate aqui ou bate aqui. Quando ele está assim, ele bate aqui ou daqui. Agora, imagina se fosse assim. Uma coisa intermediária assim. Onde é que o elétron bate? Aqui ou aqui. Não aqui, nem aqui, nem aqui. E se fosse o campo assim? Ele bate aqui e bate aqui. Dá para entender? Tá certo? Então, ele vai onde é que está o campo, tá certo? E depende da orientação do campo. Mas é só em dois lugares que ele vai. Ou ali, ou aqui embaixo. Tá certo? Então, isso é uma característica quântica. Se fossem ímãs clássicos, não. Ímãs clássicos, ele ia em qualquer lugar ali, no meio ali. Tá certo? Então, é a quantização desse momento magnético. Tá certo? Muito bem. E se for 45? Bom, eu já fiz aqui. Girei 45 graus. Tá certo? Aqui eu girei 90 graus com relação ao que ele é. 90 graus e esse aqui 45 graus. Então, bate aqui ou bate aqui. Tá bem? Ok. Mas por isso que é 2 níveis. Certo? Sempre é 2 níveis. 2 valores. 2 estados. Tem o estado de spin para cima e estado de spin para baixo. Que nem a cara e a coroa. Tá certo? Então, de novo, isso é um qubit. É uma propriedade física que só existe em 2 valores. Ou este, ou aquele. Tá certo? Muito bem. Então, né, vamos matematizar isso agora. Toda essa conversa agora que a gente teve, vamos matematizar isso. Tá certo? Então, SGA é Stern-Gerlach Apparatus, o aparato de Stern-Gerlach. Então, a gente fala em Stern-Gerlach, a gente está imaginando aquele ímãzinho bicudinho e aquele outro ímã assim. Tá certo? Isso é um Stern-Gerlach. É o que mede o spin do elétron. Oi. Eu não entendi a pergunta. Se o spin do elétron vai sempre apontar para o sul e tem 2 ímãs, como pode ter o Não, ele pode... Né, o que eu estou falando assim, se o elétron, né, na imagem clássica, está girando assim, o polo sul está para cima e o polo norte está embaixo. Se ele está girando para o outro lado, é o inverso. Então, ele só tem esses 2... se ele gira para um lado ou gira para o outro lado. Mas aí ele vai sempre estar apontando para o sul. É, sempre com a regra da mão direita. Quer ver? Pega aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Então, O dedão, nesse caso aqui, está para baixo. mas nesse caso, se você lançar elétrons ali que são da mesma partícula, vão todos apontar para baixo. Se eu entrar com o elétron assim, vai todo mundo vir aqui para baixo. Imagina que esse aqui está... Aqui tem uma mistura de elétron para cima e para baixo, é completamente randômico. Mas agora, se eu só jogar elétrons desse tipo aqui, ó, essa é a tua pergunta, eu acho.
Só elétrons que estão girando em torno de si, no sentido horário aqui, por exemplo. Aí todos eles, ó, o norte está lá em cima e vai empurrar para baixo, todos eles vão aqui para baixo. Mas e no caso do spin down? Ele tá apontando... Esse é o spin down que eu estou falando, ó. Do spin up. Então imagina que aqui só entram spin ups. Todos eles vão lá para cima. Mas ele está apontando para o sul, teoricamente, ele é o norte. Norte e sul se atraem. É por isso que ele vai para cima. Muito boa pergunta. Essa é a base. Norte e sul se atraem. Tá certo? É claro que você diz, mas então esse norte aqui também é atraído pelo sul. Para onde ele vai? Onde é que o campo é mais forte? E o coisa sendo bicudo, ele é mais forte. Se eu fosse desenhar linhas de força, tá certo? Então, se eu tenho um material magnético assim, ó, e o outro é assim, aqui é sul e aqui é norte. Então, se eu for desenhar as densidades de linha, isso aqui é uma coisa assim, ó. Tá? A concentração de linhas aqui é mais forte do que aqui embaixo. Então, isso indica que o campo aqui é mais forte. Então, ele vai exercer uma força mais forte. Então, se eu botar aqui, entra um elétron aqui, com o polo sul aqui, certo? E o polo norte aqui embaixo, né? Esse sul atrai aquele norte. Esse sul aqui, esse norte aqui atrai esse sul. Esse sul atrai esse norte. Só que o campo aqui é mais forte. Então, ele vai puxar ele para cima, por isso que o spin para cima, certo? Bem aqui para cima. Certo? Então, é por isso que é o biquinho ali. Tá certo? Porque se não tivesse o biquinho, aí ele ia ser um para um lado, para o outro, e não teria uma força líquida sobre ele. Tá certo? Tem que ter uma força líquida sobre ele. Tá certo? Muito bem. Vamos matematizar isto agora. Tá certo? Então, em primeiro lugar, eu espero que vocês tenham engolido o fato de que o elétron, né, com relação ao spin, eu não estou falando com relação à posição, velocidade, esses graus de liberdade não estão em questão aqui. Eu estou me focando num dos graus de liberdade do elétron, que é o spin. É claro que eles estão se movimentando também, então tem graus de liberdades outros que não é de spin. Só que esses nós não estamos considerando aqui. A gente só está pensando no spin do elétron. Então, na prática, no computador quântico, a gente tem que levar isso em conta, que tem esse outro grau de liberdade. Mas a análise, então, complica muito aqui, né? Então, nós vamos só focar nesse grau de liberdade, para entender o princípio básico. Tá certo? Muito bem. Então, vocês imaginem, né, que eu peguei o Stern-Gerlach e botei na direção Y, na direção X. Tá certo? Eu botei ele aqui. Eu vou botar em amarelo aqui para botar a direção do Stern-Gerlach, ou seja, a direção do campo. Em geral, a gente denota o campo com a letra B. Tá certo? Campo magnético. Tá certo? Ele é um vetor porque ele aponta para alguma direção, certo? Muito bem. Então, imagina o Stern-Gerlach, o campo do Stern-Gerlach, apontando na direção X. Tá certo? Entrou o spin up ou down. Tá certo? Então, o que pode sair desse Stern-Gerlach? Resposta, ou para a direita ou para a esquerda, 50%. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Então, aquele palavreado ali está dizendo isso aqui, ó. Ou ele vem 50% aqui, ou 50% aqui. Então, esses pontos aqui, eu estou me referindo a esse coisa aqui, ó. Quando eu faço aqueles pontinhos ali, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Ali, ó. Aquilo ali e aquilo ali. É onde ele bate, digamos, numa tela. Tá certo? Então, quando eu faço isso aqui, né, eu atiro elétrons aqui,
né? Então, eles vão bater aqui ou aqui. Então, vem elétron aqui, são desviados para cá, e este aqui é desviado para cá. Tá certo? Então, pode ter entrado spin para cima ou spin para baixo. Só que o campo, o campo é como se fosse medir. Ele mede. Então, ele vai fazer o spin colapsar nessa direção ou nessa direção. Então, isso está representado aqui, ó. Tá certo? Então, olhem só para esse lado aqui. Tá certo? Então, eu estou com o Stern-Gerlach na direção X. Tá? Então, esse aqui é o eixo X. Está ali o Xzinho, ó. Entrou um spin para cima ou spin para baixo. Então, estou dizendo isso aqui. Vem spin para cima. Por exemplo, ele vem aqui, e aí ele vai ser desviado para cá ou para cá com 50%. Tá certo? E a gente denota ele assim, ó. Então, esse para a direita seria aquele ali. Para a esquerda seria aquele ali. Porque é só os dois possíveis valores que ele pode ter. Então, ele só pode ser para lá ou para cá. Se vier um spin para baixo, aqui, vem o spin para baixo, é a mesma coisa. Ou ele vai ser desviado para cá, ou vai ser desviado para cá, com 50% de chance. Tá certo? Isso é importante. Então, né, ó, entrou o spin para cima. Então, quando eu fiz com o dedo assim ali, ó, eu estou dizendo assim, entrou um spin para cima. Então, o estado do elétron era spin para cima. O estado do elétron pode ser spin para cima, ou o estado do elétron pode ser spin para baixo. Só que agora eu não vou medir nesta direção que eu chamei para cima e para baixo. Eu convencionei a direção Z como sendo para cima e para baixo. Só que agora o campo está na direção X. Quando eu medir, tá certo? Ou ele vai apontar na direção aqui ou aqui. Ou seja, ele é uma combinação linear de 1 sobre raiz de 2, direita, mais esquerda. Tá certo? Por quê? Porque esses são os únicos possíveis resultados de medida. Tá certo? É convencional chamar esse estado aqui para cima de zero. Tá certo? Fazer contato agora com aquele que a gente viu desde segunda e ontem, certo? Então, isso aqui é definido como sendo o estado 0 e esse aqui como o estado 1. Tá bem? Então, por isso que eu escrevi 0, certo? Esse aqui, por sua vez, é definido como estado mais e esse aqui é definido como estado menos. Certo? É convenção. Então, por que não ficar desenhando flechinhas assim? Podia continuar com flechinhas assim, tá certo? Mas é usual, certo, usar o que se chama da bases computacionais, que são 0 e 1, que até agora a gente só tinha visto 0 e 1, né? E agora a gente está vendo que tem essas outras aqui, que se referem a uma outra direção. Certo? Então, a 0, 1 é a direção Z. A direção mais, menos é com relação a X. Tá certo? Então, né, eu tenho estados 0 e 1, que eu posso decompor entre mais, menos. Tá certo? Então, foi isso que foi feito aqui, ó. 1 sobre a raiz de 2 mais, menos, e o 1 é 1 sobre a raiz, menos 1 sobre a raiz de 2, menos. Tá certo? Então, e assim vice-versa, certo? Se eu pegar o menos aqui, vocês podem se perguntar agora, como é que eu sei que isso é assim?
Então, vamos continuar usando a mesma notação aqui. Assim. Vocês estão vendo? Ó, difere esse sinal aqui, de mais e de menos. Tá bem? Da onde vem esse sinal de menos, né, eu não tenho condições de explicar aqui para vocês. Tá bem? Muito bem. Então, o que foi feito? Isso tem um nome técnico, tá certo? Quando eu troquei da base para cima para baixo, para a base direita e para a base esquerda. Isso, né, eu estou chamando, isso é uma troca de base, tá certo? Que vocês já devem ter estudado, né, ou eventualmente vão estudar, bloquinho escorregando sobre uma rampa, né, e decompor as forças, saber quanto tempo o bloquinho leva para chegar aqui, se tem atrito, se não tem atrito, esse tipo de coisa. Vocês já fizeram, né, eu acho que quem está no primeiro ano do ensino médio, eu acho que ensinam isso aqui, não ensinam? Que é escorregar bloquinhos e esse tipo de coisa. Independente disso, em algum estágio da vida de vocês, no ensino médio, vocês vão escorregar bloquinhos sobre uma cunha. Tá certo? Então, eu posso analisar esse problema aqui, ó, usando sistemas de coordenadas diferentes. Isso aqui agora é uma analogia, certo? Essa é uma analogia que eu estou dizendo da base. Então, você pode orientar o eixo X nessa direção e o eixo Y, por exemplo, nessa direção. E aí você decompõe a força, tá certo? Essa é a força que esse bloquinho vai sentir porque está ali em cima da cunha, tá certo? Você pode decompor na componente na direção X e componente na direção Y. Então, essa aqui é a componente da força na direção X, essa aqui é a componente da força na direção Y. Agora, eu não precisava analisar assim. Eu podia muito bem fazer a direção Y para cima e a direção X para cá. Tá certo? É tudo uma convenção, como é que a gente quer analisar a decomposição da força, certo? Então, aqui, né, aqui tá a rampa e aqui está, por exemplo, o bloquinho que... Opa, não é bom fazer assim. Assim, tá certo? Então, esse negócio vai escorregar aqui para baixo, porque tem uma força da gravidade que vai puxar isso aqui para cá e tem uma força normal aqui. Esse aqui. Então, se eu quero decompor esta força aqui, eu posso usar esse sistema de referência aqui. Esse aqui é o Y, esse aqui é o X, por exemplo. Tá certo? Mas não precisava ser assim. Eu posso usar esse sistema aqui também, que o Y está aqui e o X está aqui. Então, as componentes da força com relação a esses eixos aqui são diferentes. Então, as componentes são diferentes. Tá certo? Porque o vetor depende do sistema de eixos que eu estou usando. Por exemplo, esse vetor aqui, em que direção está apontando? Depende. Você tem que definir seu sistema de referência. Se o sistema de referência é esse aqui, seu sistema de eixos, né, então tem uma componente nessa direção e uma componente nessa direção. Tá certo? Mas podia muito bem ser um sistema de eixos diferente. Por exemplo, você tem o vetor aqui e você, né, bota o sistema de referência assim. Tem componente nessa direção aqui? Não, só tem componente nessa direção aqui. Então, muda a componente. Tá certo? Dependendo do sistema de coordenadas. Mas o vetor sempre é o mesmo, vocês estão vendo aqui. Tá certo? O tamanho do vetor, por exemplo, sempre é o mesmo. Agora, as componentes mudam. Então, o que a gente está fazendo é uma troca de bases. Então, a gente chama isso de base, certo? Então, tem essa direção aqui, ou então, essa direção aqui, ou essa direção aqui. Então, esses aqui são os vetorzinhos de base, por exemplo, que eu vou decompor o meu vetor. Tá certo?
Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estava falando na base Z ou na base X. Então, eu fiz uma troca de bases. Tá certo? Isso, em geral, também é feito através de uma matriz. Matrizes trocam de base. Tá bem? Muito bem. Então, é conveniente sempre usar bases ortogonais. Certo? Porque usar base assim é uma loucura. Tá certo? Então, na mecânica quântica, a gente sempre usa bases ortogonais. Tá certo? Muito bem. Não falou em produto escalar, ou falou? Ótimo. Então, o produto escalar entre vetores ortogonais, quanto é que é? Se alguém errar aí, vai ser multado. 0. Tá certo? Então, eles são ortogonais. Então, este estado aqui é ortogonal a este aqui. Este estado aqui é ortogonal àquele ali. O produto escalar entre eles é 0. Tá certo? Porque eu estou usando bases ortogonais. Ok. Então, na mecânica quântica, em princípio, infinitas bases eu posso usar, mas a gente sempre vai usar ortogonal. Resultados de medida mutuamente exclusivos. Tá certo? Então, a gente quer sempre manter essa. Ou deu este, ou deu aquele. E, para isso, eu tenho que ter bases ortogonais. Tá certo? Muito bem. Então, aqui é um exercíciozinho que eu coloquei aqui para pegar o estado do elétron em termos mais e menos aqui. Então, é para expressar um estado no outro, certo? Dado por isso aqui. Eu acho que esse é um exercício do livro. Tá certo? Não vou fazer aqui porque... Muito bem. Agora vamos continuar com isso aqui. Tá certo? Vamos continuar. Então, você tem um canhão de spins aqui e está o Stern-Gerlach assim, ó. Tá certo? Então, é isso aqui que eu estou imaginando, ó. Vem elétrons aqui. Então, esse é aqui e aquele ali é este aqui. Agora, vocês imaginam aqui que eu cubro esse buraco. Eu cubro esse buraco aqui. Cobrir significa que não vai sair elétron ali. A gente está proibindo os elétrons. Então, o que está acontecendo aqui? Está saindo elétron só com spin para cima. Eu estou fazendo um filtro. Aqui entrou spins randômicos, assim, ó. Entrou spin randômico e aí saiu spin para cima e sairia spin para baixo se eu não tivesse coberto aqui com uma fita aqui para impedir para sair. Então, só vai sair spins para cima. Aí, logo depois aqui, eu ponho outro Stern-Gerlach. Certo? Eu ponho outro Stern-Gerlach, mas virado assim. Então, o que aconteceu? Eu estou com o Stern-Gerlach na direção Z, ele filtra spins para cima. Então, ele veio spin, só saiu o spin para cima que eu cobri o de baixo. Então, veio aqui. Agora, eu boto um Stern-Gerlach aqui na direção X. Quais são os possíveis resultados de medida? Tá certo? Para a direita ou para a esquerda. Tá certo? E se eu cobrir aquele ali, só sai o spin para a direita. Tá certo? Por exemplo, aqui. Opa, esse aqui eu cobri. Só sai esse aqui para a esquerda, por exemplo. Agora eu ponho um outro Stern-Gerlach para cima de novo. Então, pensem. Eu tenho um Stern-Gerlach assim, outro Stern-Gerlach assim e um Stern-Gerlach assim. Estou fazendo a direção daqueles campos lá, desse negócio picudo aqui. Então, esse aqui na direção Z, depois na direção X e volta na direção Z. Só que daqui para cá, só entra spin para cima. Mas pode vir para a direita ou para a esquerda. Mas aí eu cobri o da direita, certo? Cobri o da direita. Então, só vem spin apontando para um lado. Só que ele entra no Stern-Gerlach que o campo é para cima. Tá certo? Então, ele vai medir aqui ou aqui, que é aquilo ali.
Dá para entender? Tá certo. Não? Então, esse é o negócio. Independente como é que entra o spin, tá certo? Quando eu for medir numa certa direção, ele só pode dar 2 valores. Ou um, ou outro, ou este, ou este, ou este, ou este, não interessa. Tá certo? É isso que eu estou dizendo. Agora, se eu tivesse um Stern-Gerlach assim, vamos colocar aqui. Eu tenho um Stern-Gerlach assim. Certo? Então, vem elétrons aqui, vai passar aqui, e vai passar aqui, mas eu vou bloquear este aqui. Então, aqui só veio elétrons para cima. Tá certo? Só passou elétron para cima. Agora eu ponho outro Stern-Gerlach aqui. Z. E eu vou encontrar elétron aqui embaixo? Não. Por quê? Porque esse aqui, com certeza, que é a pergunta que ela teve, com certeza, se o spin é para cima, ele vai vir para cá. Tá certo? Então, se ele mediu na direção Z, ele vai ficar na direção Z para o resto da vida, com aquele valor que eu encontrei lá. Então, ele colapsou para aquele estado. Certo? Só que ele continua andando, por exemplo. Colapsou com relação ao spin. Mas imagina que eu consegui, faço ele continuar e vai entrar no outro Stern-Gerlach na direção Z. Só que aqui, tá certo? Só tem spin para cima. Então, quando ele entrar naquele negócio bicudo aqui, tá certo? Só entrou spin para cima, se é spin para cima, ele vai ser atraído para cima. E só vai aparecer aqui, quando ele passar aqui, só vai ter aqui em cima. Tá certo? Isso é importante, tá certo? Então, se o spin já está apontando para cima, né, que eu me assegurei que ele está para cima, como é que eu me asseguro que ele está apontando para cima? Fazendo isso aqui, ó, cobrindo a parte de baixo. Então, com certeza, esses elétrons aqui estão com o spin para cima. E aí eu jogo ele para dentro de um campo que está apontando para cima. Então, ele só pode continuar naquele estado ali. Então, a probabilidade de encontrar ele com spin para baixo aqui é 0. Certo? Então, a probabilidade de encontrar spin para baixo aqui é 0, e a probabilidade para encontrar spin para cima é 1. Nessa situação aqui. Agora, se isso aqui estivesse na direção Z, na direção X, por exemplo, aí não. Ele pode ser encontrado aqui, como aqui. Porque daí ele é uma superposição desses outros 2 estados ali. Tá bom? Então, como eu faria, se eu quisesse encontrar só o estado do spin up, por exemplo, nas 2 direções, não tem como? Aqui, como assim nas 2 direções? Se eu quisesse encontrar só o spin up, tipo nas 2, se eu tivesse... Quais 2? Nas 2 direções. Tá. Então, quando eu digo assim, ó, spin para a direita, né, é como se fosse up aqui. E spin para a esquerda é como se fosse down com relação a isso aqui. Né? Agora, aqui, certo? Como é que eu obtenho o spin para cima e para baixo? Não cobrindo aqui. Se eu não cobrir aqui, tá certo? Ele vem para cá, então ele vai vir para cá e vai vir para cá. Não sei se é bem isso que você perguntou. Você não pode ter spin up aqui embaixo, por exemplo. Sim, mas no caso, se eu tenho um spin up... Que entra, tá, vamos seguir teu experimento. Então, entrou um spin up aqui, é isso? Ou não? Não, tipo, se eu tenho um spin up para cima, certo? Mas o spin up para cima, o spin up, ele é para cima, é sinônimo, certo? Então, eu tenho um spin up, tenho um spin para cima, e aí? Quando eu for virar ele na coisa... Você não vira ele, não vira o spin, você vira o campo. Né? Aí você vira o campo, tá certo? Então, entra um spin up assim, e aí você botou um campo que ele não é assim o campo, ele é assim.
Então, ele vai ser desviado com spin up na direção X ou um spin down na direção X. Tá? A gente pode conversar depois para tu me explicar bem direitinho o que tu está pensando. Tá? É muito importante isso, certo? Você tem que realmente se questionar. Ah, mas se fosse assim, como é que seria? É isso que, em geral, é o que faz a gente começar a entender. Tá certo? Sempre questionando. Sim. Eu fiquei com uma dúvida, por exemplo, ele passou em 3 campos. Aí no primeiro só o up, no segundo só Para a esquerda? No terceiro não seria só o up de novo? Não, porque mudou o campo. Está na direção Z. Ó. Mas a característica dele não é ser up? Com relação a uma certa direção. Então, ele entrou up em direção, com relação, digamos, estamos pensando nesse aqui, certo? Ele é up, mas com relação a X, a Z aqui, ó, tá vendo? Na direção Z. Quando ele entrou up num negócio que está com X, ele não é mais up, nem down com relação a X. Então, a probabilidade de encontrar ele up ou X é 50%. Muda de novo. Então, quando ele saiu aqui deitado para a esquerda, por exemplo, só que eu mudei o campo para cá. Então, ele não é up nem down com relação a essa direção aqui. É 50% up e 50% down. Então, meio que para cada campo ele reseta para a condição anterior. É. De 50%. É. Então, grandes ideias aqui. Tá certo? Um elétron tem uma propriedade intrínseca chamada de spin. Tá certo? Rodopio, se eu fosse traduzir, ele tem uma propriedade intrínseca que ele rodopia. Tá certo? O spin do elétron é quantizado. Tá certo? Possui 2 valores chamados spin para cima, ou up, ou spin para baixo, down. Quando eu digo up ou down, é sempre com relação a uma certa direção. Tá certo? Então, é que nem questão da força lá. Essa força está apontando para cima ou para baixo? Depende da orientação do seu eixo. Tá certo? Então, se você tem uma força, só para ilustrar bem esse negócio aqui, né, você tem uma força assim, essa força está apontando para cima ou está apontando para baixo? Apontando para cima com relação ao quadro aqui. Mas se eu tivesse um sistema de referência assim, tá certo? É para cima, né? Mas ele está na parte negativa aqui, ó. Tá? Então, se eu convenciono que isso aqui é positivo para cá, certo? Se eu convenciono que o Z positivo é para cá, ele está apontando para baixo com relação a essa orientação de eixo aqui. Né? Agora, se o eixo fosse assim, Z positivo para lá, ele está apontando na direção positiva de Z. Então, ele está apontando para cima. Tá certo? Então, quando a gente diz para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda, né? Ou em 45 graus, 60 graus, ou coisa assim, é com relação àquela direção sempre. Tá certo? A base de medição é importante para a interpretação de um experimento, né, sobre estados quânticos. 2 bases bem comuns são a Z, que é o para cima para baixo, com relação à direção Z, tá certo? Ou a base mais menos, que é a base X, né? Que seria, então, esse aqui, para cima com relação à direção X e para baixo com direção Y. Tá certo? O aparato de Stern-Gerlach pode ser usado para colocar o elétron em estado de superposição. Certo? Então, quando ele passou aqui pelo Stern-Gerlach, tá certo? Sob o ponto de vista de X, aqui ele está no estado de superposição. Tá certo? O elétron pode ser usado como um qubit, e o Stern-Gerlach como uma maneira de operar sobre esse qubit. Então, o spin do elétron é um qubit, porque ele pode ser um valor ou outro valor. Tá certo? De acordo com uma certa orientação.
tá certo? E o Stern-Gerlach pode mudar isso, tá certo? Muda o estado, tá certo? Então, o elétron mais o aparelho de Stern-Gerlach é um mini computador quântico, tá certo? Ele faz uma operação que um computador quântico faria. O computador quântico, ele opera em qubits. Então, é nesse sentido aqui. É claro que um computador quântico não vai ser um negócio feito com uns ímãs desse tamanho que nem aqueles que a gente estava desenhando ali. Então, isso aqui é só para ilustrar o princípio da manipulação desta propriedade chamada de spins. Tá certo? Então, vamos pregar isso agora para fazer criptografia. Tá certo? Vamos criptografar uma chave. Tá certo? Vamos usar essa ideia aqui para criptografar. Tá certo? Mandar uma senha. Tá certo? Eu tinha visto esse negócio de chave, assim, eu não sei se vai utilizar o exemplo de um banco. A gente tem um funcionário e onde ele tem uma chave privada e uma chave pública. Isso. Vai passar aqui. Então, essa é a criptografia clássica. Tá certo? Então, criptografia empregada para proteger informação. Por exemplo, uma mensagem. Ou então uma senha de um banco. Certo? Então, agora vocês vão conhecer dois personagens famosíssimos da computação quântica. A Alice e o Bob. Tá certo? Então, Alice e Bob são nomes arbitrários aí, né? Que são os que vão compartilhar informação. O funcionário do banco pode ser a Alice e o cliente é o Bob. Tá certo? Muito bem. Então, o remetente da mensagem, tá certo? É a Alice e o receptor da mensagem é o Bob. E eles compartilham uma chave secreta. Tá certo? Que ele está falando lá. Tá certo? Alice e Bob usam a chave para codificar e decodificar a mensagem. Então, isso aqui está muito abstrato agora aqui que eu estou falando para vocês, mas é só para explicar o princípio. Tá certo? Então, é uma chave que você usa para criptografar uma senha, criptografar uma mensagem, uma coisa assim. Em geral, é necessário um canal seguro para compartilhar essa chave. Então, certo? A chave pública, essa você publica na internet. Mas a chave privada, não. Essa você tem que ficar com ela. Tá certo? Mas se Alice e Bob têm um canal seguro, por exemplo, então por que criptografar? É necessário encontrar jeitos de comunicar as chaves usando canais inseguros. Tá certo? Então, em geral, né, tem um ponto fraco nessa criptografia clássica que a gente pode roubar a senha. Tá certo? Então, eu vou mostrar aqui criptografia quântica que é inroubável, usando esse princípio aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa é a que eu vou só mencionar aqui e não vou me deter sobre ela, tá certo? Que vai nos desviar muito do assunto, como é que é feita a criptografia hoje, é essa que você está falando. Tá certo? Mas, em linhas gerais, é o seguinte, a Alice faz duas chaves, uma privada e uma pública. A pública, né, dá a chave pública a quem quiser, ou seja, publica na internet a chave pública, tá certo? Que é um númerozão enorme, tá certo? Que para quebrar a pública você teria que fatorar isso em dois primos. Só que leva milhares de anos para quebrar isso. Mas ela compartilha essa chave privada, a pública, mas fica com a privada. Bob usa a chave privada para clarificar uma mensagem para Alice. Somente a Alice pode decodificar a mensagem. Ela tem a outra chave. Mas para funcionar, ninguém pode quebrar a chave pública. Então, essa fase pública, que todo mundo sabe, tá certo? Tem que ser fatorada em dois números primos, e isso leva milhares de anos, centenas de anos. Então, isso é clássico. Tá certo? Agora, nós vamos fazer tá certo? Para aplicar os princípios da mecânica quântica. Então, em princípio, essa aqui, se alguém conseguir fatorar,
né, quebrar a chave pública, aí foi-se. Tá certo? Então, aqui eu não expliquei como isso é feito, certo? Então, não é que vocês não estão entendendo aqui. Não tem como entender, porque eu não estou explicando como é que é feita essa criptografia. Tá certo? Só estou dizendo que tem esses conceitos que ele estava falando aqui. Tem a chave pública, a chave privada. A privada só fica com as pessoas, e a pública é publicada, né? Mas no momento, se você pudesse quebrar ela, certo? Você não adiantaria nada. E o computador quântico vai quebrar. Tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar os princípios da criptografia quântica, num exemplo simples, obviamente, certo? Que é chamada Quantum Key Distribution, a distribuição de uma chave quântica. Tá certo? Então, exemplo. Existem vários, né, chamados de protocolos de criptografia. Tá certo? Aqui eu vou explicar aqui, é uma que apareceu em 1984, que foi com o nome desses duas pessoas aqui, Bennett e Brassard, em 1984, por isso que é chamado BB, de Bennett e Brassard, do ano de 84. Tá certo? Muito bem. Então, Alice e Bob usam aparatos de Stern-Gerlach. Tá certo? Que é esse aparelho. Então, cada um deles, né, tanto o Bob quanto a Alice, eles têm aquele aparelhinho ali. Ó. Tá certo? Muito bem. Alice e Bob, de antemão, eles usam essa convenção aqui. Ó. Tá certo? Se o spin é para cima, tá certo? Eles dizem que é 1. Então, vamos tomar nota disso. Tá certo? Para não ficar rodando de transparência para transparência. Que horas é o intervalo? Hã? Daqui 5 minutos. Porque agora é 10h30. E às 10h35? 45. Tá. Então, nós vamos fazer a seguinte convenção. Tá certo? Eles têm Stern-Gerlach. Tá certo? Então, se o spin no Stern-Gerlach passar para cima com relação à direção Z, né, ele vai dizer que isso é o número 0. Tá certo? Se ele for para baixo, o número é 1. Se ele for para a direita, ou seja, o Stern-Gerlach está orientado na direção X. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão usar Stern-Gerlach, ora orientado na direção X, ora na direção horizontal, direção Y. Então, eles vão operar o Stern-Gerlach só nessas duas situações. Tá certo? Então, tem que ter uma convenção, então. Se o elétron saiu, quando ele estava orientado na direção Z, saiu para cima, eu vou dizer que esse é o número 0. Se o elétron passou e veio para baixo, eu vou dizer que ele é 1. Se ele saiu para a direita, ou seja, quando o Stern-Gerlach que ele está usando está na direção X, e ele saiu para a direita, eu vou dizer que ele é 1. E se quando ele saiu para a esquerda, ele é 0. Então, essa é uma convenção que eles usaram. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, eles vão trocar elétrons. Tá certo? A Alice vai mandar elétrons para o Bob. Tá certo? E o Bob vai fazer, esses elétrons vão passar em Stern-Gerlach na casa dele. Tá certo? Então, ele vai ter lá, só que ele vai orientar hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo. Tá certo? Então, vocês entenderam o que eles vão fazer? A Alice tem Stern-Gerlach para quê? Para preparar um spin para cima ou um spin para baixo. Então, ela vai preparar os spins. Né? Como? Vai passar por um Stern-Gerlach, cobrir um buraco e vai mandar para o Bob. Tá certo? Mas ela pode usar assim também, cobrir um buraco e mandar um elétron apontando para um spin apontando para a direção horizontal na direita. Então, esse é o protocolo. Eles vão trocar esses elétrons, né? E para saber se está para um lado ou para o outro, eles vão usar Stern-Gerlach, que é um aparelho de medida. É o que faz a medida desse spin. Tá certo?
Então, tem uma parte quântica e tem uma parte clássica. A parte clássica, quando eles publicam na internet e esse tipo de coisa. Tá certo? E a parte quântica é quando ela está fazendo as operações quânticas, ou seja, está passando pelo aparelho Stern-Gerlach. Tá certo? Então, vamos lá, passo por passo. A Alice escolhe aleatoriamente as bases X ou Z, que é horizontal ou vertical. Então, ela vai mandar vários elétrons, tá certo? Ora, ela vai passar pelo Stern-Gerlach na direção X ou na direção Y, né? X e assim por diante. Várias vezes, tá? Então, para a gente não se perder nas contas, a gente vai só pegar 5, 6 desses aí. Mas, na realidade, você tem que fazer milhares disso aqui, tá certo? Para ter uma estatística boa. E também para poder detectar espiões, né? E nesse contexto aqui, o terceiro personagem que vocês vão encontrar é a Eva. A Eva é espiã, tá certo? Então, Alice e Bob são os que comunicam e a Eva é que está tentando roubar a coisa. Por que Eva? Né? O que nós temos contra a Eva? Né? Eva vem de uma abreviação de eavesdropper, né? Que é ladrão, certo? Então, pega as 3 primeiras letras e deu Eve, que é a Eva. É só isso, mais nada. Que é um preconceito, mas tudo bem. Né? Tem alguém chamado Eva aqui? Não, ótimo. E Alice? Roberto? Tem nenhum Roberto também? Ok. Ah, tem um Roberto aqui. Ô, Bob, tudo bem? Tá bem. Então, vocês estão entendendo? Tá certo? Eles vão trocar elétrons. Só que os elétrons vão ser passados por aquele aparelho, tanto pela Alice como pelo Bob. Tá certo? Então, a Alice envia um spin em superposição no seu externo, orientado de acordo com o resultado em 1. Tá certo? Mede o spin e anota se deu 0 e 1. Então, o que ela faz? Ela manda um spin no seu Stern-Gerlach orientado e mede o spin. Ou seja, ela vai passar por Stern-Gerlach e vai pegar um dos spins, por exemplo, né? Ou para cima, ou esse. Tanto faz qual é a orientação que ela pegar. Ela sempre vai anotar no caderninho dela esses valores aqui. Tá certo? Então, quando a gente diz assim, ela vai medir o spin e anotar, é isso que ela está fazendo. Ela está passando para o Stern-Gerlach e vai pegar um deles, por exemplo. Tá certo? E esse ela vai mandar para o Bob. Tá certo? Ela vai mandar para o Bob. Ela sabe que ela está mandando um spin para cima, ou um spin para baixo, ou um spin assim, ou um spin assim. Ela sabe. O Bob não sabe, eu não sei, vocês não sabem qual é o spin que ela está montando, porque ela está lá no quartinho escuro dela fazendo experimento. Tá certo? E aí manda o spin pro Bob. Tá certo? Tá aqui, ó. A Alice envia o spin pro Bob. Bob escolhe, agora o Bob vai receber esse spin, pensem bem, ele vai receber esse spin. Imaginem, vamos fazer com calma. Imaginem que o spin que a Alice mandou é para cima com relação ao eixo Z. Tá certo? Aí o Bob vai lá e bota o Stern-Gerlach dele para receber aquele spin, apontando o campo para cima, por exemplo, na direção Z. O que ele vai obter? Spin para cima, com certeza. Tá certo? Tá claro isso para vocês? É aquele exemplo que eu fiz aqui. Se entrou spin para cima e o campo está na direção, ele vai sair spin para cima e acabou. Então, se o Bob, né, ele não sabe o que vem, mas se ele botar o spin para cima e o da Alice veio para cima, tá certo? O que ele vai anotar no caderninho dele? Isso aqui. Imaginem que a Alice tenha mandado um spin para baixo com relação à direção Z. E ele bota o Stern-Gerlach na direção Z. O que ele vai anotar no caderninho dele? 1. Imaginem que o spin que a Alice manda para a direção para cima. Mas o Bob mediu na direção X. O que ele vai anotar no caderno dele? Depende agora.
Ele pode obter tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí que está a aleatoriedade da coisa. Tá certo? Então, ele só vai anotar no caderno depois de medir, né? Depois de passar pelo Stern-Gerlach. Tá certo? Então, se ele medir na mesma base que a Alice mandou, vai obter o spin da Alice. Tá certo? Agora, se ele medir assim, só tem uma probabilidade de ele obter para a direita ou para a esquerda. Se a Alice mandou um spin assim, no caderno dela está anotado 1. Aí esse spin vai lá para o Bob, assim. E o Bob mede na direção Z. O que o Bob vai anotar no caderno dele? Depende. Pode dar para cima ou pode dar para baixo. Tá claro? Então, aí tem uma incertezinha, certo? Que nem sempre o que a Alice mandou vai ser o mesmo número que o Bob. Tá certo? Porque depende da orientação que o Bob usar. Pode dar sorte que é o mesmo que a Alice usou. Se a Alice e Bob usam o mesmo, os dois vão obter o mesmo resultado sempre. Tá claro? Ok. Bob mede o spin que a Alice enviou e anota o resultado. Foi 0, 1, porque só pode ser esses dois resultados aqui. Tá certo? Passos 1 a 5 são repetidos várias vezes. Tá certo? Então, vocês imaginam, são centenas, milhares de spins que vem. Tá certo? Tem alguma coisa que vocês não entenderam aqui com relação a essa história de que se o spin entrou para cima e o Bob está com coisa assim, ele só pode obter o spin para cima? Por outro lado, se o spin da Alice vem assim e o Bob está com o Stern-Gerlach assim, não tem certeza o que ele vai obter. Ele pode obter um spin assim ou spin assim. Ah, mas por que ele não tem assim? É impossível. Porque nessa direção, ou é este, ou é este. Tá certo? Tá bem? Ok. Então, essa é a parte quântica. Tá certo? Então, vamos ver. Então, aqui estão os caderninhos que eu estou falando. Ainda tem 2 minutos. Aqui é o caderninho. Tá certo? A caderninho de quem? Da Alice. Né? E aqui está o caderno do Bob. Então, aqui nessa lista aqui, eu estou dizendo a base que a Alice usou. Ou seja, do primeiro spin, está vendo? Nós estamos só fazendo 5 aqui. Tá certo? A gente só está fazendo 5. Então, a Alice usou botou o Stern-Gerlach na direção Z e pegou o spin para cima. Tá certo? Então, o valor é 0. Por isso que ela anotou 0 ali, ó. Tá certo? Depois, ela pegou um outro elétron e passou por um Stern-Gerlach que também estava para cima. Tá certo? Só que ela resolveu pegar o que saiu aqui embaixo. Tá certo? Ou seja, ela pegou esse aqui de spin para baixo e mandou para o Bob. No caderninho dela, ela vai anotar 1. Tá certo? O terceiro, é teimosa Alice, né? Pegou de novo o Z. Né? Só que dessa vez ela pegou o para baixo também. E anotou no caderninho 1 para ela. Tá certo? E assim vai. Depois, num outro elétron, ela pegou, botou na direção X e pegou o da direita. Quando é direita, ela anota no caderninho igual a 1. Então, a senha, ela só vai ser revelada mais tarde. Até agora, a Alice não sabe a senha, nem o Bob sabem a senha. Mas ao fim do experimento, no fim do experimento, os dois vão saber a senha. Certo? Os dois vão dizer, olha, a senha para a gente se comunicar agora vai ser esta aqui. Mas até o momento, só nesse passo aqui, só a Alice tomando nota, ela não sabe a senha ainda que vai surgir desses experimentos. Tá certo?
A senha só vai ser revelada ao final. Tá certo? Agora, o Bob recebeu esse spin para cima, tá certo? E ele botou Z. Ele usou o Stern-Gerlach no Z. O que é que ele vai obter? Com certeza, o spin para cima. Então, no caderninho do Bob, vai o 0. Para o segundo spin, que veio para baixo, ele usou o X. Então, vem o spin para baixo e entra no X. Agora tem uma incerteza. Ele pode tanto obter esse resultado ou esse. Então, ele mediu, tá certo? E obteve para a direita. Tá certo? Então, ele anota no caderninho dele 1, que está ali. E assim por diante, tá vendo? Então, esse aqui é o caderninho da Alice e esse é o caderno da Bob. Por enquanto, esses números aqui não coincidem, tá vendo? Não coincidem. Certo? Então, esses números aqui não podem ser a senha. Tá certo? São números diferentes. Porque podia muito bem ter dado aqui, neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, podia muito bem ter dado para a esquerda. Aí, se fosse para a esquerda, teria que botar 0 ali. Tá certo? Ok. Agora vem a parte clássica. Então, os dois já fizeram os experimentos. Então, vamos para o café e a gente discute depois do café a parte clássica. Então, fiquem pensando na parte quântica aqui e só imaginem essas comunicações com spin para cima e spin para baixo.